Ellen White teve uma visão. A declaração de Ellen White apoia a missão da Igreja Adventista em elevar Cristo e sua palavra, compartilhando o ministério profético e os escritos de Ellen White, compartilhando o dom da luz com as estratégicas do eu vou do White State para o próximo quinquênio. Essa foi uma continuação do projeto de crescimento, traduzindo 16 livros de Ellen White em 63 línguas. Essa iniciativa teve 4 livros prioritários e priorizou 3 livros centrais para serem traduzidos em línguas missionárias: Caminho a Cristo, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações. Em 2024, o Conselho Anual, a White State anunciou compartilhar, dando acesso aos escritos de Ellen White em muito mais línguas missionárias e principais. Outro evento importante no ano passado foi a inauguração do Ellen G. White, mostrando a coleção do Tiago White, preservação dos manuscritos de Ellen White, cartas e artigos, enfatizando que eles são confiáveis. Um maior espaço, mais seguro, um acesso mais seguro possível para pesquisadores, educadores e líderes da igreja, e outros que desejam mergulhar mais fundo nos tesouros que esse lugar tem. É um arquivo cheio, completo, com fotos que foram reunidas por Jim Nix, o antigo diretor do White State, que era apaixonado e um colecionador meticuloso, preservando materiais relacionados ao Adventismo e ao espírito de profecia. Sua coleção agora está disponível para os membros da igreja em todo o mundo, historiadores e pesquisadores, intimamente relacionados com 6,8 milhões de pessoas. O que Deus fez por nós e a nossa experiência continua a fazer os seus programas educacionais, incluindo a fazenda de William Miller em New Hampton, Joseph Bates' boyhood home in a casa de Joseph Bates na sua infância em Massachusetts e a vila em Battle Creek, a vila adventista. Essas propriedades recebem mais de 12 mil visitantes todos os anos. Esse ministério ajuda os visitantes nas terras da fazenda de William Miller, provendo experiências interativas, encorajando respostas positivas dos jovens e idosos ao chamado do eu vou. No ano de 1974 foi significativo. A primeira instituição, Battle Creek, foi estabelecida. E nosso primeiro oficial missionário, John Andrews, foi com seus filhos Charles e Mary para a Suíça e para levar as 3 mensagens angélicas. Eles responderam 100 mil anos depois, 100 anos depois, Jonathan Contero, com sua esposa Abigail e seus filhos Nathan e Lydia, estão comprometidos com a Associação Geral para ir à Suíça e alcançar pessoas com as 3 mensagens angélicas. A história do Tabernáculo Dime, Battle Creek, Michigan, a maior igreja. Em Battle Creek, onde não havia adventistas, e através da América, o pastor José Bates chega a Battle Creek, procurando um homem honesto na cidade, em 1852. Em 1863, a igreja de Battle Creek nasce. Inicialmente, eles estão numa casa pequena, depois eles têm a igreja adventista. A igreja adventista se expande para o resto dos Estados Unidos e Europa. Em 1878, um projeto é lançado para construir uma linda igreja, cada membro incluindo as crianças. Em abril de 1879, o Tabernáculo Dime foi inaugurado. Era uma igreja principal, um edifício do Adventismo. Em 1922, infelizmente, o edifício pegou fogo.
Mas o espírito pioneiro continuou. Hoje, 102 anos depois e 23 milhões de membros em todo o mundo, o tabernáculo volta à vida. Não temos nada a temer quanto ao futuro, exceto se esquecermos como o Senhor tem nos guiado e nos ensinado na história passada. Somos um povo forte. Aprender mais sobre o Tabernáculo Daim, aprenda mais sobre o Tabernáculo Daim no site egwmaps.org. Uma estátua comemorando J.N. Andrews. Nós permanecemos profundamente comprometidos em educar jovens para a missão e para o serviço. Agora, quase 150 anos depois, somos empolgados de que um dos nossos estudantes missionários, Jonathan Conteiro, vai seguir nos passos de J.N. Andrews. Ele, sua família Abby e seus 2 filhos ouviram o chamado da missão. Hoje, a Suíça é um campo missionário novamente. De fato, a maior parte da Europa é considerada pós-cristã, com pessoas abandonadas na fé dos seus pais e mães. Novamente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está chamando uma família para servir na Suíça. Para mim, é uma inspiração e, seguindo os passos de uma pessoa como Andrews, e para a nossa família, também é algo que nós oramos muito a respeito. Somos apaixonados sobre a missão. Somos apaixonados sobre a missão, disse Jonathan Conteiro. Você é apaixonado sobre a missão? Apaixonado pela missão? Agora é o tempo, mais do que nunca, de estar apaixonado pela missão, porque Jesus está voltando em breve. E Ele nos convida a ir e falar aos outros sobre sua breve volta. Aqueles de vocês que são delegados, quando vocês vieram para se sentar esta noite, vocês devem ter recebido uma cópia deste maravilhoso livro, Os Eventos Finais. Este livro foi distribuído pelos secretários das divisões e estão disponíveis em inglês, espanhol, português, russo, chinês, ucraniano, francês e suahili. Além disso, eu tenho o privilégio de gravar uma versão em vídeo do livro Eventos Finais e está disponível para vocês sem custo se vocês escanearem o QR Code agora ou forem para o website mostrado na tela. Se você não for delegado, você também pode receber este livro simplesmente indo ao site egwwritings.org e fazer um download da cópia grátis, na língua que você escolher. Nós lemos esse livro maravilhoso e ver os eventos descritos do futuro. Jesus, irmãos, está voltando muito em breve e está nos convidando a responder ao seu chamado para levar sua mensagem dos últimos dias a um mundo desesperado, necessitando, às vezes, sacrificando suas próprias vidas no serviço para Jesus. A família de Robert ilustra o que significa dar tudo. Bob Roberts era um piloto muito habilidoso. Ele serviu em vários países na África de 1986 até 1992. Aí ele foi chamado para a aviação em Papua, Indonésia. Por mais de 20 anos, eles fizeram isso. Sob a liderança de Bob, a aviação adventista na Indonésia, agora conhecida como a aviação adventista, desenvolveu e gastou. Jane, ela veio de uma família rica em serviço missionário, incluindo seus pais, que serviram como missionários na América do Sul, na Índia e em Burma. Ele voou aproximadamente 40 anos. Eu voei com ele, 20 dos quais com os serviços da aviação adventista na Indonésia. Seu trabalho incluía entregar comida, remédio e suprimentos muito necessários. Ele ficou
levava pacientes doentes de lugares isolados de Papua para atendimento médico. Ele voou mais de 100.000 voos, mas na manhã de 9 de abril de 2014, o avião dele teve um acidente durante um voo e ele tragicamente morreu. Ao saber sobre a morte dele, a esposa respondeu: ele morreu fazendo o que ele amava fazer, o que ele mais amava fazer. Mas isso não é o fim da história. Para continuar a missão do seu pai, o filho dele assumiu as responsabilidades e a missão continuou. Para substituir o avião que havia se acidentado, ele foi para a Áustria para seu novo lar na aviação adventista em Indonésia. Ele seguiu os passos do seu pai e se tornou um piloto mais apaixonado por missão ainda. Mas a tragédia abateu a família novamente, quando no último verão, Gary foi diagnosticado com um câncer, um tumor no cérebro inoperável. Em julho de 2024, ele faleceu, deixando sua esposa Wendy, a sua filha, sua mãe, seu irmão Eric e sua irmã Stephanie, seu filho Caleb, morrendo de malária. 3 anos antes da morte dele, Gary falou sobre seu trabalho como um piloto missionário e o chamado para ser missionário. Vamos assistir. Aviação Adventista. Bem-vindo à Aviação Adventista Internacional. É um privilégio compartilhar com você um pouco sobre o que Deus está fazendo em Papua, Indonésia agora. Sabem, o maior ativo que temos são o nosso povo. Somos abençoados nos últimos 5 anos, tendo nenhum missionário no campo, mas agora temos 50 professores, enfermeiras, jovens, construtores, desejosos de vir e gastar suas vidas para compartilhar as boas novas de que Jesus está voltando em breve. Temos escolas que foram estabelecidas nos últimos 5 anos em áreas muito remotas. Temos clínicas, temos igrejas que foram erguidas como resultado. E louvamos a Deus pelo que Ele tem feito através do Ministério da Aviação Adventista Internacional. Sabem, é uma promessa que eu gostaria de clamar. Josué, quando o seu pé tocou o solo, a terra seria dada a ele. Então, eu clamo que Papua, Indonésia, cada parte onde as asas voarem, será salvo para o reino de Deus. Há desafios, sempre haverá. A situação política é difícil. Nossos missionários nos últimos anos não puderam ficar. Parte pegou fogo, mas Deus tem sido fiel. O seu projeto, os membros do... E porque Deus tem sido fiel, sabemos que podemos continuar a confiar nele no futuro. As coisas podem piorar, sabemos que muito mais desafios virão, mas Deus estará conosco. Eu me humilho diante do fato de que Deus chamou cada um de nós, Ele chamou você, Ele me chamou para ser a última geração nesta terra, para compartilhar o Evangelho eterno de que Jesus está vindo em breve. E às vezes é tão fácil ser pego em vários aspectos do que temos que fazer, mas temos que manter em mente que Jesus está voltando em breve. Eu sou desafiado pelas palavras da grande comissão: vão e façam discípulos em todo o mundo. E é o que eu faço com uma nave pequena como essa, um avião pequeno como esse, para levar o Evangelho para os confins da terra. Obrigado. Irmãos e irmãs, eu gostaria de apresentar a vocês Jane Roberts, a mãe de Gary e a viúva de Bob.
Jane, eu quero te agradecer por estar conosco hoje, permitindo que eu compartilhe as histórias da sua família e honramos você hoje. Queremos te dar um tributo pelo serviço que você e sua família deram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aceite essas flores da minha querida esposa. Jane, você sofreu a perda do seu marido, seu filho, seu neto no serviço missionário. Como você lidou com estas perdas? Através da graça de Deus, confiando nele, sabendo que melhores dias estão à frente. Absolutamente, com certeza. Fale um pouco para nós da necessidade que você viu enquanto estava em Papua e a diferença que a missão pode fazer em lugares como esse. Sabem, os missionários estão em todos os lugares. Quando podem ser missionários com o vizinho, na rua que a gente mora. Quando são trabalhadores, temos um trabalho para fazer. E Deus nos chama a ir para lugares que não são nossa casa, nosso lugar de nascença. E é onde Ele nos mostrar que devemos ir. E eu tive esse privilégio de levar, ser missionária onde Deus nos chamou. O que você diria, Jane, para alguém que pode estar lutando com a sua fé hoje? Talvez experimentou uma perda em sua vida e ficou desiludido, perdendo a esperança na breve volta de Jesus. Não desista, Jesus está voltando. Ótima resposta, maravilhosa resposta. Jane, obrigado novamente por vir e compartilhar a sua experiência conosco hoje. E que Deus te abençoe ao continuar a servir ao Senhor. Somos orgulhosos de você e logo nós veremos Bob e Gary, seu neto e outros quando Jesus vier. Amém. Obrigada. Muito obrigado, Jane. Meus queridos amigos, ao chegarmos ao fim agora, no fim do tempo no qual nós estamos nesse programa e no fim da vida, temos que ter um senso de urgência, um comprometimento com o Senhor. Deve ser sem reservas. Devemos agora, neste momento, nesta época, não permitir que nenhuma distração nos tire da proclamação de levar Cristo, sua justiça, suas mensagens preciosas, suas mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas e a 4ª mensagem. E Cristo em breve, a segunda volta de Cristo em breve. Essa é nossa missão. É por isso que nós somos adventistas do sétimo dia. É por isso que Deus está trabalhando poderosamente nesta igreja e quer trabalhar ainda mais poderosamente, porque nós estamos no tempo do fim. Como vimos o comprometimento de tantos nesse relatório, todos ao redor do mundo, incluindo Jane Roberts. E os serviços de sacrifício, eu apelo a cada um de vocês. Vamos humilhar nossos corações, convidar o Espírito Santo a preencher o estádio, a preencher nossas vidas, para que Ele possa fazer algo extraordinário nesta igreja e preparar-nos completamente para o clamor final de que Jesus, para a volta de Jesus. Você está disposto a terminar esse trabalho? Se você está, você se une a mim agora, levantando como uma igreja unida, sob a liderança do Espírito Santo e com comprometimento para essa missão final confiada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como comprometimento, no fechamento, eu peço a você para cantar comigo a maravilhosa canção da esperança em Cristo que temos. Nós temos esta esperança. Eu convido cada um de vocês a cantar com comprometimento no seu coração, a cantar na língua que é mais familiar para você, ao dar sua vida sem reservas para esta missão urgente. Sim, Jesus está voltando em breve. Eu
vou. Vamos cantar juntos. Nós temos essa esperança que queima no nosso coração. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our heart, hope in the coming of the Lord. Gracious Father, Gracioso Pai, obrigado por nos conduzir pelo último clamor, and bringing hope to people. por trazer esperança para as pessoas sobre o breve retorno de Jesus. Senhor, o Senhor viu o seu povo aqui de pé em compromisso. Ajude-os a dizer sim, Senhor, eu vou, e dizer a todos sobre essa mensagem. Agora, Senhor, nos abençoe ao continuarmos com esta assembleia. Nos dê um bom descanso esta noite e abençoe os procedimentos amanhã. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e mais